Olá pessoal, meu nome é Amanda Stringueta, sou jornalista, estou aqui representando o projeto de incentivo a leituras Ganhando Asa e hoje a gente está aqui com a professora Ingrid Santos, conhecida também pelos seus alunos como Miss Ingrid. Ingrid, você poderia se apresentar por gentileza? Muito bem, eu sou a Ingrid de Souza Santos, eu sou professora há 15 anos, dou aula de português, de literatura, de redação, de inglês. Atualmente eu trabalho como vice-diretora na periferia de Itapevi. Sou apaixonada mesmo por leitura e acho que nesse caminho as coisas têm se resolvido de uma maneira bem legal para muita gente. Ah, legal, Ingrid. Então eu vou começar agora com umas perguntinhas gerais e aí você fica à vontade para responder da maneira como você preferir, tá bom? Tá bom. Você se lembra quando passou a gostar de ler? Faz muito tempo, tenho essa carinha, mas eu tenho 34 anos e eu acho que eu gosto de ler muito mesmo desde os 12. Antes disso, eu tinha muita ligação com a literatura através da oralidade, mas a partir dos 12 eu comecei e não parei mais. E quem que te incentivou a leitura? Eu acho que muitos professores, durante muitos anos, mas se eu for pensar assim, com muito critério, o meu avô, ele era um grande contador de história. E eu acho que foi ali que a literatura me ganhou. Ah, legal. E hoje, com qual frequência você costuma ler? Eu leio todo dia, Eu acordo, eu treino, aí entre o banho e o treino eu paro um pouco, leio uma crônica, leio uma notícia, vou pro trabalho. E lá é leitura o dia inteiro, né? Ah, sim, com certeza. Qual livro te marcou e por quê? O livro que mais te marcou assim na vida? Não existe, brincadeira. Não, assim, tem muitos. Quando eu tinha esses 12, talvez um pouco antes, tinha uns 10 anos, em casa tinha um livro que tinha um microfone assim, enfiado na areia. E eu achava essa capa surreal, não entendia nada dela. E era um livro que simplesmente não dava pra entender, né? 10 anos ali. E um dia a professora falou, tragam livros. E todo mundo levou gibi. E eu levei este livro. E era O Carteiro e o Poeta. Anos depois, uns 10 anos depois, eu comecei a ler muito o Pablo Neruda. E ele é o poeta dessa história. Então eu acho que esse livro me marca, porque em retrospecto, né, voltando lá atrás, tem uma ligação ali poética muito grande. Que legal. E sendo um pouco mais específica, assim, qual importância os livros e a leitura tiveram na sua formação como pessoa e como profissional? Bom, como profissional, acho que é tudo, né? O professor que não lê não é professor. Desculpem, professores que não leem. Mas como profissional, é isso. É muito ligado ao meu trabalho, o incentivo à leitura e a importância dela. Pessoalmente, é que eu acho que eu sou muito professora, né? Então, tá muito na minha pessoa mesmo. Não consigo separar. Mas, por exemplo, se eu leio pra dormir, eu não durmo. Eu quero saber o final da história. Entendi. Então, pessoalmente, me leva pra esse outro lugar, assim. Eu acabo viajando numa leitura. E você se recorda de alguma história de superação na sua vida, onde os livros e as leituras foram importantes? Bom, pra mim não tenho, assim, eu como uma superação. Eu tenho mais como esse ponto de... Nunca foi uma obrigação, por mais que eu sempre tivesse que ler muito na faculdade, por exemplo. Era uma das partes prazerosas. Mas eu tenho amigas que... Eu tenho um clube de leitura. E tenho algumas amigas que durante as leituras do clube mudaram a rotina e de repente mudaram a vida. Através de leituras que assim, nossa, essa personagem fez uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Ou eu não li há muitos anos e ler junto, né, adultos lendo junto, me incentivou e eu tô lendo todo mês. E agora eu tô tendo uma outra visão de mim mesma. Um dos livros que a gente leu no clube, ele traz notícias em formato de crônica. E uma das histórias, né, todas são envolvendo leitura, na verdade, mas uma das histórias, a personagem ali, ela casa com alguém que ela ensina a ler.
e que era uma pessoa que estava à margem ali da sociedade. Tem uma outra que ela aprende a ler depois dos 40, quando todos os filhos já cresceram. São histórias que cotidianamente a gente esbarra em todas as esquinas. Então a literatura, ela traz isso, você olhar para alguém e falar: cara, a sua história, ela mudou porque você simplesmente aprendeu a ler. Fale um pouco mais sobre o clube de leitura. Então é um clube sem nome, olha, que loucura, mas é um clube sem nome. Em janeiro do ano passado, eu, conversando com alguns amigos, pensei que eu queria dividir essa minha carga literária com pessoas do meu ciclo, pessoas que ou também gostavam de ler e não estavam lendo, ou achavam que leitura é uma chatice. Aí eu mandei uma mensagem para 30 e tantas pessoas e falei: gente, vou começar a ler esse livro aqui, O Corpo Desfeito, da Jarid. Se vocês quiserem ler, a gente se vê mês que vem para falar dele. E aí, dessas 30 e tantas, 20 responderam que sim. 13 apareceram em casa depois de um mês. E desde então, essas 13 pessoas, 13, 14, às vezes 15, às vezes 10, essas pessoas se encontram uma vez por mês para falar de literatura e para se emocionar, e para aprender, e para dividir pontos de vista. E é bacana porque é um clube que não força ninguém a ler. Tenho amigos que nunca leram. Eles nunca leram nenhum dos livros, mas eles estão lá religiosamente todos os meses e eles trazem uma interpretação da vida. E aquilo casa com a história, casa com o poema, casa com a crônica, com o romance. E aí a gente percebe o quanto a literatura, ela caminha na realidade. Ela não tá fora, né? Ela tá dentro. É bem legal. Esse mês a gente tá lendo Bordados, que é HQ. E foi o primeiro HQ nesse 1 ano e 4 meses. Tá sendo bem bacana. Você tem algum livro aí pra mostrar pra gente? Eu tenho todos. Esse aqui é o Bordados, é o último, da Marjane Satrapi. E, enfim, uma característica importante é que nós só lemos mulheres, né? Indo aí numa postura bem contra todo esse império machista que a gente tem que sempre tentar derrubar. Propor para os meus amigos lerem mulheres é propor uma nova visão, sabe? Ah, mas a gente conhece na escola escritoras, tudo bem, mas e a Marjane, que está lá no Oriente, né? Como é que a gente traz a Marjane para cá? Assim, de uma maneira leve. E aí esse é o primeiro HQ e ele é muito bonitinho. Eu acho que foi o livro mais rápido, todo mundo leu, assim. Vamos falar dele dia 30. Ah, que legal, quero participar. Tá convidado. Falando assim, clube de livros, clube do livro no caso, na escola você tem alguma espécie parecida para incentivar seus alunos a ler? Como que você trabalha com eles em relação a isso? Como que você define quais livros, se é você que decide, né, quais livros que eles podem ler ou que eles querem ler, sem precisar de prova, se existe isso, como que funciona? Existe. É muito individual de cada professor, né? É muito individual também de cada escola. No estado de São Paulo existem programas que são para todas as escolas, mas na minha unidade a gente tem um concurso literário, então um concurso de escrita chamado Cidinha da Silva. Tem um livro dela aqui também, depois eu procuro ele para você. A Cidinha da Silva, ela é uma maravilhosa e ela escreve crônica, escreve romance, escreve teatro, escreve poema. Há 3 anos, estamos no 3º ano, né? Há 3 anos temos esse concurso na escola. E o gênero é escolhido a partir das fragilidades que a gente observa. Então a gente está observando que o pessoal perdeu aquele encantamento da fábula. Ano passado o gênero foram fábulas e parábolas. Eles tinham que criar. Mas para criar você precisa ler. E aí eu levo sempre algumas referências, né? Como a patrona do nosso concurso é a Cidinha, ela sempre é a maior referência. A primeira leitura é feita de um texto dela. Mas na sequência a gente sempre vai trazer... O meu critério primeiro vamos ler mulheres, até na escola. Depois a gente vai, sim, ler os homens renomados, que todo mundo conhece, é importante, tem estética, tem estrutura, mas nós também temos que incutir, né, colocar na cabeça ali do jovem que tem uma outra literatura aí e que é bacana. Então as escolhas, quando eu escolho para as minhas turmas, elas vão nesse critério. Primeiro a gente lê mulher, depois a gente entende como é que essa escritora é parecida com as mulheres que você conhece e depois a gente parte para o mundo.
E como tá sendo o resultado? Eles estão lendo, estão gostando? Teve alguma mudança, algum resultado, sabe, que você percebeu assim? Alguém que chegou em você e contou alguma história? Aqui assim, adolescente, né? Parece que não, mas eles amam ler e escrever. Eles só precisam entender o que eles vão ler e escrever. O concurso, ele não é obrigatório. Participa quem tá afim. E a gente tá indo para a 3ª edição. Nas 2 edições anteriores, a gente teve mais de 100 inscrições. De alunos dos 11 aos 16 anos. O 3º ano, né, a 3ª série do ensino médio é mais reservada, eles estão com outro foco, tem baixas inscrições, mas os menores se inscrevem bastante. E aí a gente percebe que as crônicas, ou as fábulas, os poemas que ganham, eles são muito pessoais, eles partem de uma visão muito específica daquela pessoa do mundo, só que ela pegou uma veia artística. E a partir daí eles começam a pegar os livros na escola. Então, na hora do intervalo, agora a gente deixa a biblioteca aberta. Porque eles vão lá e pegam livros. A gente colocou uma estante cheia de livro e eles vão, pega um, troca, pega outro, deixa um, comenta. Então acaba mudando a rotina. A rotina dos intervalos é diferente, a rotina da sala de aula é diferente. Sempre tem alguém com um livrinho ali embaixo. E eles acabam falando que é parecido. Ai, Miss Ingrid, você sempre tá com um livro na sua bolsa. É verdade, eu sempre tô com um livro. E eles vão também, de repente, tá todo mundo ali com um livro. Às vezes lê, às vezes não lê, mas... Sim, é engraçado, né? Deve ser muito interessante pra você, porque você, no final das contas, tá sendo uma grande influenciadora pra essa galera, né? A gente pode dar esse nome aí, mas eu não... Acho que eu não me encaixo, não. Eu não sei se eu me sinto confortável nesse nome. Sim, entendo. Mas pode ser, né? Acho que pra eles ter essa referência é bacana. Sim. Já que eu falei aqui a palavra influenciadora, me lembrei aqui de redes sociais. Você acha que tem alguma interferência, especialmente para os jovens, esse grande acesso, né, da internet e das redes sociais? Você acha que acaba atrapalhando um pouco... por ter um acesso mais rápido, mais fácil, acabou que muitas pessoas pararam de buscar, né, livros para se informar e acabam indo mais para as redes sociais. Você acha que existe realmente essa interferência? Tem, essa interferência existe, mas como tudo na história da humanidade, a gente precisa subverter essa função. Então, ao passo que a internet ela vai viabilizar, ela vai deixar mais fácil esse acesso, ela também vai deixar mais fácil o acesso com as escritoras. Então, no meio do processo do concurso, por exemplo, eu tenho um aluno de 12 aninhos mandando mensagem no Instagram da Cidinha da Silva. Cidinha, me ajuda a ler minha crônica. Sabe? Sim. No meio desse processo, quando a gente lê O Corpo Desfeito da Jarid, na minha página, né, no meu Instagram de professora, eu coloco os livros que eu tô lendo ali no mês. E quando a gente fez o primeiro, alguns alunos, eles curtiram, pediram o livro emprestado e foram conversar com a autora. Então essa ligação, ela é muito valiosa, porque ela vai colocar a literatura aqui no chão e falar, ó, é daqui, né? Ah, uma grande escritora, é um grande escritor. Beleza, mas eu vou conversar com ele aqui embaixo. E isso só é possível por conta dessa liberdade da rede social. Então tem um lado ruim, mas eu prefiro caminhar por esse outro lado aqui. Vamos por aqui que é sucesso. Sim, muito legal isso aí. Agora eu vou para uma outra pergunta, também um pouco da sua vida pessoal, em relação ao que você falou, que o seu avô foi também um dos grandes influenciadores, né? E aí eu gostaria que você contasse alguma história dele que tenha te marcado, e por quê, como foi. Mas aí é capaz que eu chore, então vamos lá. Se é o objetivo, vai dar certo, né? O meu avô, ele era uma pessoa muito simples. E ele contava história como piada, assim. Respira uma história, era muito fácil. E ele cantava uma música que eu achava que era dele. Ele cantava e contava uma história. Que a mamãe foi embora e ele tinha uma saudade no peito que ainda morava. E que a casinha ficava lá no fim do mundo. E num segundo ele chegava. E aí pronto, quando ele cantava essa musiquinha, ele começava uma história que ele inventava ali. Então tinha a história do rato na varanda, tinha a história do avião que a gente prendia na mão, tinha a história do menino que caiu da rede. Então assim, primeiro tinha uma música e depois tinha uma história. Primeiro tinha uma música e depois tinha uma história. Quando eu vou para a sala de aula e levo
uma leitura, por exemplo, da Cidinha, ou qualquer outra, na verdade, eu gosto de ligar isso com uma música. Então a gente leva um pagode, a gente leva um rap, a gente leva um axé e fala, conhece essa música? Conheço. Então, tá vendo essa história? Tem um cara que escreveu um livro, José Mauro de Vasconcelos, de um menino, que ele subiu um pé de laranja ali, começa a contar essa história e ele liga com a música. Eu não consigo apresentar um livro para os meus alunos sem colocar uma música no meio. Eles até falam, mas o que tinha a ver essa música? Eu não sei, pra mim tinha, pra você não tinha? E aí vai. Tem uma palavra agora que a gente fez uma pré-entrevista com você, né? E você citou o conceito... Vamos mudar agora de assunto um pouco, tá bom? Então, sobre a Amefricana, sobre você se identificar como Amefricana. E aí a gente gostaria que você explicasse um pouco sobre o que significa e como ele está presente nas leituras, né? Vamos lá. A Amefricanidade, né, é um conceito que eu aprendi ano passado, em abril, faz um ano, com a Lélia Gonzalez. Nós lemos um livro que falava sobre feminismo, era por um feminismo latino-americano, afro-latino-americano. E aí, é um livro da Lélia, um teórico de ensaio, e ali ela explica o que é a amefricanidade, que é essa proposta contra sistema, contra a hegemonia, né, do racismo, e é encontrar na sua história, na sua essência, essa ancestralidade africana e ameríndia, e onde que essa herança cultural e científica precisa e está presente no nosso cotidiano através da resistência, né? Então, apesar do genocídio dos povos ameríndios e dos povos africanos na diáspora, onde a gente ainda encontra as nossas ancestralidades culturais, científicas, como resistência. E aí eu volto para o meu trabalho e eu volto para o clube de leitura em que a gente só lê mulher. No meu trabalho em que eu vou priorizar a oralidade até mesmo antes da escrita. Por mais que eu só trabalhe com adolescentes e que teoricamente já vão saber ler e escrever bem, isso é herança, né? Então eu me coloco nesse lugar de social, de me entender como alguém que pertence a uma amefricanidade. Entendi, perfeitamente. Eu vou fazer agora uma penúltima pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? Eu vou deixar aberto para você falar algo assim que possa incentivar os jovens à leitura. A gente já falou bastante sobre isso, mas que você fosse um pouco direta mesmo de como assim, uma pessoa que não lê, não gosta de ler, acha que não gosta de ler, não tem acesso, porque mesmo que na escola tenha ali alguém que incentive, mas mesmo assim a pessoa é resistente àquilo, como você acha que essa pessoa pode começar a leitura? Como que você dá uma dica assim para essa pessoa? Bom, primeiro entender que é nosso, né? Colocar a leitura como algo distante, sentir, na verdade, que ler é algo distante, é colocar isso para uma elite ou para uma galera que sempre dominou a arte. Então a leitura é nossa, tome posse do que é seu. Então acho que esse é o primeiro toque que eu dou, jovens. É uma coisa sua, use. E se acha difícil, entenda que a literatura está na periferia. A gente vai ter aí autores, eu não gosto de chamar de autores periféricos, mas enfim, tem uma galera que coloca aí nessa caixa. Para mim são escritores, são escritoras, e que eles vão contar a sua realidade, a realidade da periferia ou a realidade do adolescente de uma maneira acessível. Tá difícil ainda? Vai pra música, vai pro slam, vai numa batalha de slam, ali você vai ver a literatura fervendo, né? É muito bonito. Então, e também encontrar grupos, né? Acho que a leitura, ela parte de um processo solitário, mas ela requer um grupo. Encontrar um grupo que te acolha e que você talvez forme para a leitura é perfeito, porque ali você vai trocar. Então, acho que nesse caminho aí. Ai, que legal, muito obrigada, foi ótimo. E agora, para finalizar, assim, com chave de ouro, a pergunta do projeto é: os livros te dão asas, por quê e para quê? Ai, que bonito, né? Poético. Os livros dão asa porque é a chave da liberdade, né? Eu acho que asas é o símbolo que o ser humano mais gosta, ou talvez seja o que mais usa, para mostrar que é livre, ou para mostrar que quer ser livre.
o livro, a literatura, a leitura, que seja no celular, no tablet, ela vai te levar para essa liberdade. Quando você liberta aqui, você não precisa de mais nada, está livre. Então eu acho que a literatura, a leitura, ela dá asas, porque ela casa perfeitamente com a sensação de se sentir dono de si e dono do seu destino. Uau! É isso então, muito obrigada, Obrigada a você. Miss Ingrid. Obrigada mesmo pela entrevista, foi ótimo. Obrigada a vocês. E é isso, gente, a gente finaliza por aqui.